desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea e é reflexo, entre muitas coisas, da má distribuição de renda. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Segundo a ONU, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Metade da população é negra, mas o negro tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto que um branco. O Brasil é o quê? Um país racista. É a Preta Rara que tá falando isso, neném? É, mas não é só a Preta Rara, não. É a ONU. Ó, a ONU tá dizendo isso, é reconhecer. Quando chega no presídio, qual é a cor predominante do presídio? Dou 3 segundos pra vocês pensarem. Desigualdade racial. Quando você escuta aquela piadinha no almoço de domingo, sabe aquela piadinha? E aí você dá risada, você tá sendo racista também. 70% das pessoas que utilizam o sistema de saúde, o SUS, são pessoas pretas. Será que é por conta disso que a saúde é da forma que é, a saúde pública? Muitas pessoas falam que tudo mudaria, toda a mudança está na educação. É só fazer um esforço que a gente consegue chegar lá. Querida, querido, se fosse pelo esforço, eu seria a dona desse Brasil, entendeu? Então não é só sobre esforço. A gente realmente estamos aí querendo igualar e ter a tão sonhada igualdade. Não adianta falar que não é racista, tem que ser antirracista. Então, bora lá desconstruir? A Escola Estadual Augustinho Brandão fica em Cocal dos Alves, município nordestino que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Confirmando o Brasil como o país das contradições, a escola é conhecida por ficar entre as notas mais altas do Enem e por colecionar medalhas em Olimpíadas de Matemática. Nós, seres humanos, nós somos o sujeito da história, tá bom? Então, a história local, ela é interessante por quê? Porque a gente consegue entender nossas raízes. Eu acho que o Augusto ele mudou muito a vida de todos os alunos aqui, porque a gente já entra aqui pensando no futuro da gente. A gente vai pensar de como é que a gente vai sair no ensino fundamental maior, no ensino médio, numa faculdade. A gente já entra aqui pensando em uma forma de como a gente vai viver lá fora. Eu, por exemplo, eu sou fruto dessa escola, né? Eu sou parte da primeira turma de ensino médio dessa escola. Então, a maior parte dos nossos alunos hoje, né, que chega ao 3º ano, eles conseguem fazer a faculdade, conseguem ser um profissional e acabam mudando o contexto econômico e social da sua família. Né? A gente sabe explicar melhor, ela é menos tímida. Eu acho que todo mundo tem direito de estudar. Não é porque, por exemplo, alguém muito pobre não pode estudar que ele não é alguém na vida. Mas sim, todo mundo tem o seu direito e o seu dever de estudar.
Porque muitas vezes as pessoas pensam que só porque elas são de baixas rendas, elas não conseguem estudar para ser uma pessoa grande na vida, não conseguem estudar para ser um médico, um advogado, algo assim. Não é bem assim. Elas querem, elas têm vontade, elas só não conseguem por conta de que elas não têm oportunidade. Elas têm que dar um jeito de se virar, porque muitas vezes não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma educação de qualidade, como a gente está tendo aqui. Inclusive o surgimento Enem, e vem SISU, e vem a política de cota, que para nós veio como algo extremamente importante, e a gente não tem dúvida nenhuma de dizer que nós somos um produto de todos estes fenômenos juntos. Que sem essa parte, o nosso trabalho seria bem tímido. E há escolas públicas e escolas públicas, né? Hoje pode-se dizer que temos criança em sala de aula, mas essa universalização, ela é profundamente desigual e ela atinge quem? Pretos e pardos. Eu dei aula, eu fui professora e era triste pegar alunos do segundo ano do ensino médio que não sabiam escrever segundo a norma culta, não sabiam se expressar. E eu ficava pensando, gente, o que vai ser da vida desses estudantes? Porque, infelizmente, a gente vive num sistema que você precisa fazer vestibular, que você precisa competir o tempo inteiro para poder chegar minimamente em determinados espaços. E aqueles estudantes tinham aprovação automática, né? A gente era obrigada, como professora, inclusive, a fazer isso. E não tinha, de fato, um interesse. Então, era engraçado que o material que o Estado trazia, as cartilhas, apostilas, era perfeitinha, parecia, sei lá, os alunos do estado de São Paulo estão tendo acesso a uma educação de qualidade. Mas na prática a gente sabia as dificuldades que era, o salário muito baixo, isso é importante de falar também, como o salário é baixo, como que o professor ele é obrigado a se desdobrar, dar aulas de manhã numa escola, depois à noite em outra. E as pessoas acham que é só chegar lá e dar aula, não, você tem que preparar a aula, você tem que preencher diário. Você não tem tempo, inclusive, para fazer cursos para se aperfeiçoar, porque não há tempo, não há dinheiro, né? Então é uma estrutura muito cruel, inclusive com os educadores em geral no Brasil. E, sobretudo, com essa população que não vai ter acesso a uma educação de qualidade e acaba ficando uma educação que eu acho extremamente cruel no Brasil, de qualidade para quem pode pagar. A escola particular, ela está na mão do cara que concentra capital, o dono, e a escola pública no Estado. Mas o que é o Estado brasileiro? Né? O que é o Estado brasileiro, se a gente for pensar? Historicamente, o que é a Constituição do Estado brasileiro e como as instituições se organizam? A discussão do racismo é muito mais profunda. É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos por conta da sua cor de pele, né? Que o racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui, sendo que a gente é a maioria na população? A gente usa bastante online, então tradução juramentada. Gente, eu passei na Unifesp. Esse é o Nicolas, recém-ingresso da universidade através do sistema de cota, uma das poucas políticas afirmativas da história do Brasil, que busca uma reparação sobre a desigualdade de acesso à universidade pública brasileira. Vai lá tocar o sino. Acho que é farmácia aí. Toca o sino. Geralmente eu acordo 6, 6h15, depende do dia. Mas eu acordo, tomo café e vou trabalhar. Pego ônibus, chego lá no terminal, espero a fritada da empresa e entro às 9. Assim que eu fiquei sabendo, só eu passei em faculdade pública mesmo. Só que eu ainda tenho um ProUni que abriu hoje, acho que uma galera bem maior vai passar. E vou voltar... Essa marmita aqui é minha, mãe? Aí eu vou voltar lá hoje e fazer a inscrição, mas eu acho que vai dar tudo certo. O que tinha pra dar errado não deu, que era comprovação de renda. Nas mídias e nas redes sociais, fica evidente que as cotas são alvo de crítica. O sistema de cotas não é uma reparação, é uma enganação para compensar a deficiência crônica que existe no ensino fundamental e médio e impede alunos de escolas públicas de ingressar pela porta da frente do ensino superior. Realmente todos são iguais? Quem tem razão?
que a meritocracia não funciona no Brasil? Quantas alunas e alunos negros já se formaram em medicina? Temos números de médicos negros no país? A Suzane entrou em medicina na Faculdade Santa Marcelina em 2014 e viralizou na internet com um post. Casa Grande surta quando a senzala vira médica. O meu primeiro emprego foi com 13 anos, eu era babá. Sempre gostei de cuidar de pessoas, mas não enxergava perspectiva para mim de vida. Não me imaginava fazendo medicina. Porque tem um senso comum que diz o tempo inteiro que medicina é um curso para gente branca, rica. E o status social desse curso, muitas vezes... Quem é que tem um médico negro na família, sabe? Quem já foi atendido por um médico negro? E se você for olhar as pesquisas, por exemplo, no ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Não é que seja agradável para um jovem ser cotista, não é agradável, mas não tem outro caminho, né? E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só, né? Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido, e aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Porque eu fui tentar entrar na FAO e eu não podia entrar na FAO porque eu vim de uma história de estudos que não me favorecia e eu estava em desvantagem com jovens que estudaram nas melhores escolas que tinha no meu bairro. 55% da população brasileira é negra. Se você for olhar para o SUS, 70% da população atendida pelo SUS é negra. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil, que é a população que está em níveis de extrema pobreza, é negra. Então, o jovem branco, eu sempre brinco, você estudou na escola particular, você come bem, porque comer bem é importante, você teve vários acessos. Se você não passar na USP, eu vou falar, poxa, com todas essas condições, como é que você não passou? Agora, o jovem negro pobre, como é que ele vai passar? A gente coloca a responsabilidade no indivíduo, que eu acho que é muito cruel, em vez de entender que existe uma estrutura que não dá condições para que ele chegue em determinados espaços. Um país compassivo do Brasil, ele é um país que precisa de algumas políticas afirmativas, porque senão a meritocracia é uma mentira. Você está partindo já de um ponto que você já excluiu uma porção. Então, tem que chegar num equilíbrio. Agora, o que também não pode é ser uma coisa que é prorrogada de eternum e que também nunca entra em pauta, de fato, o mérito da pessoa num dado momento de ter recebido o acesso, ela poder competir em pé de igualdade, porque é lá que nós temos que chegar. O movimento negro sempre pautou a questão das cotas juntamente com a melhoria do ensino público. Acontece que a melhoria do ensino público é algo a longo prazo. Então, se a gente começar agora a melhorar o ensino público, quando que ele vai ser um ensino público de qualidade? E até lá, a gente ia relegar à exclusão essas pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, né? Então, as cotas são uma medida emergencial para pessoas negras e também para pessoas oriundas da escola pública, que aí também a gente pega a questão social também. Quando eu tava vindo pra cá, passei um filme tão grande na minha cabeça, lembrando de todos os momentos do cursinho e, tipo, das noites que eu não dormi bem. Tipo, de todo o estudo, sabe? É uma realização muito grande estar aqui, estar matriculado em uma das 10 melhores universidades do Brasil. É muito bom. Antes de tudo, um estudante de escola pública tá em uma faculdade de escola pública é um ato de resistência e eu acho que isso deve se perpetuar com o tempo. O que precisamos rever além da educação? Fomos até Minas Gerais conversar com a ex-ministra de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela tem uma visão mais ampla sobre as mudanças do ensino público nacional. Eu acho que a educação ela tem sido pressionada
a lidar melhor com as questões da diversidade e da diferença ao longo dos tempos. Então, se hoje, na educação, nós lidamos, discutimos, teorizamos, temos práticas pedagógicas, diretrizes curriculares nacionais que trabalham, enfatizam a questão da questão racial, questão quilombola, indígena, pessoas com deficiência, meio ambiente, etc., é porque os movimentos sociais tensionaram, pressionaram e ainda pressionam e tensionam a educação de um modo geral, a política pública, educacional e a escola em específico. Então, você colocar que essa é uma questão de mérito é extremamente cruel, porque coloca naquele indivíduo negro como se ele fosse incapaz, como se, olha, eu não consegui chegar lá porque eu não me esforcei, né? Basta você trabalhar bastante. Eu falo, as pessoas pobres na periferia, elas trabalham muito. E elas não enriquecem por quê? Porque não faz o debate, de fato, estrutural de como que essas opressões funcionam. Então, eu acho que é importante discutir a meritocracia como instrumento de violência. E esse discurso que volta a outro mito, que é o mito da democracia racial, né? É um discurso que, além de alienar, impede que a gente reconheça o erro. Por exemplo, quando a gente fala de saúde, eu preciso fazer um diagnóstico, ou pelo menos eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica na cabeça para direcionar para um tratamento, né? Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Ou seja, só a educação não basta. A gente teve um processo de pós-abolição que não fechou ainda. Porque você pegar os escravos e jogar no meio da rua, sem dar nenhum tipo de suporte, de infraestrutura, pensando que você deixou pessoas confinadas num espaço de tortura e de todo tipo de violência durante quase 4 séculos. Então, humanamente, a atitude mais acertada seria pegar essas pessoas e dar uma oportunidade de elas conseguirem caminhar, até porque o trabalho delas nunca foi remunerado. A Lei de Terras teve um papel importantíssimo nesse sentido, porque foi a lei que privilegiou latifundiários, né, que privilegiou, na época, as pessoas de posse a terem terras, impedindo as pessoas pobres de terem terra. Essa lei marcou o que a gente tem de desigualdade hoje em relação a terras no Brasil. A gente formou as cidades meio que reproduzindo o modelo escravocrata, né, o modelo escravista. Então, as cidades foram se formando a partir daí. Dentro dessa lei de terras, muitos imigrantes europeus receberam terras do governo brasileiro. Isso é uma ação afirmativa do governo brasileiro para com a população europeia na época. Mas a gente veio para cá, a gente deu duro, trabalhou e tal. Legal, construíram seu nicho dentro da cidade. Mas eles também esquecem que a negritude já estava 4 séculos trabalhando para construir aquilo que eles iriam usufruir também. E eles não tiveram nenhuma contrapartida. Então a Casa Grande se instalou. Ao redor da Casa Grande você foi tendo os imigrantes que estavam ali construindo a vida deles e nos extremos a negritude. Então a senzala ela se dissipou e aí foi se formando cortiços, favelas, a periferia do jeito que a gente conhece hoje. A grande mudança vai acontecer quando a gente começar a discutir privilégios. Toda vez que a gente fala sobre essa discussão, ela é sempre uma discussão que está num contexto muito abstrato, né? Então, pensar relações raciais ou relações de gênero não é pensar negros e mulheres. É pensar a relação entre brancos e negros e pensar a relação entre homens e mulheres. Então, é necessário que a branquitude se repense. Que a branquitude se enxergue enquanto quem acumula poderes e não abrir mão desses poderes, por isso nos chamam de vitimista, por isso dizem que o nosso discurso é identitário ou de mimimi, né? Quando na realidade a gente está denunciando problemas graves da sociedade. Não é apenas mudança de imaginário, você tem que mexer com os lugares, você tem que mexer com relações de poder, você tem que criar mais do que oportunidades, direitos, sabe? Mais do que oportunidades, direito. Uma coisa eu falar, eu vou te dar a oportunidade de... Não, o que é isso? Não, é o meu direito que tem que ser garantido. Acontece quando uma mulher negra alcança um lugar de poder, desafiando o status quo, que procura mantê-la na base da pirâmide. Companheira Marielle, mulher negra,
que veio da favela, feminista, revolucionária. Nossa vereadora combativa foi assassinada. Assassinada porque ousou sair do seu papel, sair do papel que a sociedade espera dela. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar. Nós não vamos. Vocês não vão nos calar. Não vão. Marielle presente. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas trabalharam com serviços de limpeza, como grande parte das mulheres da minha família. E estar nesse lugar é uma resistência constante, sabe? Se por um lado é um orgulho para minha família e para todos os que lutaram pelas cotas, sabe? Por outro lado, foi muito sofrimento, foi muita dor, muita necessidade de ser forte o tempo inteiro. Quando esses jovens eles entram então para esses espaços, e aqui no caso vou recortar com a universidade, o que eles mostram, na minha opinião? O potencial que eles já têm, não é isso? O potencial que está ali acumulado, represado, e uma luta que nós não conseguimos ainda é discutir mercado de trabalho e cotas no mercado de trabalho, porque aí você mexe com um grande capital, não é isso? Você mexe com o mundo privado e é como se assim, não, vamos lá, no público até que eles podem, mas na hora que vem para a iniciativa privada, aí não. Aí vocês estão mexendo demais já no Brasil. 2% somente dos institutos e fundações trabalham com raça e 4% trabalham com gênero. Aí você fala, você combate a desigualdade sem falar dos dois determinantes sociais que são estruturantes da sociedade brasileira? Como? A desigualdade sistêmica se perpetua de várias formas, pela falta de acesso à educação, mercado de trabalho e não podemos esquecer do sistema tributário brasileiro, que cobra proporcionalmente mais dos pobres do que dos ricos. Mais da metade da arrecadação do governo vem de impostos sobre o consumo, sobre o arroz, o feijão, a geladeira. Impostos que são muito mais penosos para a população mais pobre. Além disso, a renda que não vem diretamente do trabalho. Renda de boa parte das aplicações financeiras e dividendos de ações simplesmente não é taxada. E as grandes fortunas? Brasileiros pagam um dos menores impostos sobre herança do mundo, por volta de 5%. A Constituição de 1988 previu um imposto adicional para os brasileiros mais ricos, mas isso nunca aconteceu. As pessoas privilegiadas ganham dinheiro de maneira fácil, isso vai passando por herança, de geração em geração, uma capitania hereditária que não tem fim, que você não precisa fazer nada para ter dinheiro, basta seu pai ser rico que você já nasce, você já tem um apartamento, você já tem um bem, você não precisou fazer absolutamente nada para você ter dinheiro, não precisa se esforçar minimamente para ter, você já nasceu tendo, né? E justamente porque você nasce tendo, significa que outros não vão ter. Então, as pessoas têm que parar de achar que melhorar a vida da população negra é algo exclusivista. Não melhorar a vida da população negra é melhorar a vida da cidade, melhorar a vida de um país. Quando você melhora a vida de grupos que têm um índice de desenvolvimento humano baixo, você melhora o índice de desenvolvimento humano do todo. E é isso que eu acho que falta para as pessoas de entender, né? Que não é uma política localizada, muito pelo contrário, né? É uma política para a cidade, uma política para o país. Então, esse entendimento de que ações afirmativas são fundamentais para pensar o combate à desigualdade e a garantia de fato dos direitos, ela é fundamental. De novo, os direitos só serão de todos se eles forem de cada um. E isso é o aprendizado mais importante que a gente precisa ter para o Estado. Precisamos de políticas universalistas? Precisamos. Mas sem as políticas específicas e as políticas afirmativas, a gente não vai combater a desigualdade. A gente só vai reproduzi-la.